Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal Espiritismo Kardec. Hoje estou aqui com o Michel, com o José. A gente vai falar sobre o filme Nosso Lar 2. Então, Michel, José, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por estarem presentes. Boa noite, Eric. Boa noite, José. Boa noite a todos que nos acompanham nessa live especial de terça-feira. A gente decidiu fazer essa live, conversar um pouco, porque é uma semana em que o assunto está em alta, né? E é um assunto extremamente ligado ao mundo do Espiritismo. Como todos sabem, foi o lançamento do filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros, nos cinemas. A gente já vem aí nas nossas redes sociais na última semana tratando sobre o assunto e a gente resolveu fazer uma live para conversar um pouco também sobre o filme e principalmente, é claro, sobre a obra, sobre as ideias que a obra como um todo, né, do André Luiz traz aí para o movimento espírita. A gente sabe da relevância, da influência que essa obra teve na história do movimento espírita. Então a gente acha importante, a gente que quer tanto salientar Kardec, conversar isso, né, de uma maneira reflexiva com todos. Então, uma boa noite a todos. Eu passo para o José e daqui a pouco a gente inicia a conversa. Boa noite, Eric. Boa noite, Michel. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Obrigado mais uma vez pela presença do pessoal que está sempre acompanhando a gente. Como o Michel falou, hoje a gente vai fazendo esse estudo num dia diferente do habitual, por conta exatamente do assunto do momento, né, dentro do movimento espírita, que é o lançamento do filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros, que é a sequência do filme Nosso Lar 1 de 2010, né? Então, o primeiro filme de 2010 já faz 14 anos quase, e é do Wagner de Assis, diretor carioca que fez também o filme de Kardec, né? O Nome Kardec, em 2019. E agora faz essa continuação de uma obra extensa do André Luiz, que é uma sequência, se eu não me engano, de 17 ou 16 livros, né? Nosso Lar é o primeiro, Os Mensageiros o segundo, e depois existe uma sequência grande aí de livros, e que, ao que tudo indica, existem conceitos do André Luiz presentes em boa parte dessas obras, né? Então, é bem possível, é bem provável que algumas análises que a gente fizer da obra O Nosso Lar, elas valem para outras obras também. Então, o nosso objetivo é esse. É, sobretudo, analisar a obra O Nosso Lar, alguns problemas que existem quando a gente compara com a obra de Kardec, usando a teoria espírita que foi estabelecida por Kardec e pelos espíritos. E nós vamos também analisar um pouco do filme, né? Fazer comentários do ponto de vista cinematográfico, embora não sejamos críticos de cinema, somos todos leigos no assunto. A gente tirou nosso conhecimento de cinema da própria experiência, empiricamente, né? Eu acho que ninguém aqui tem curso de cinema de crítico, mas a gente vai dar algumas opiniões, que são opiniões pessoais, e as pessoas vão poder avaliar, vão poder julgar, porque imagino que muitos que estão nos acompanhando agora tenham assistido o filme também, né? E aí vão poder avaliar se o que a gente está falando tem sentido ou não. Então é isso, a gente vai fazer comentários sobre o filme e depois a gente segue para analisar a obra em si. Então, Michel, quer começar a falar sobre suas impressões? Posso iniciar a fazer alguns pequenos comentários primeiro sobre o filme, né? Lembrando quem está nos assistindo, eu acho que as pessoas já devem imaginar quem não assistiu o filme, a gente vai contar, vai falar sobre o que viu no filme, né? Vai ter spoiler, como a gente diz. Então, já fica avisado aqui, embora eu acredite que não tenha nenhum problema, porque é uma história conhecida há muitas décadas, né? Primeiro uma coisa curiosa, né? Essas últimos dias aí, eu acho que até através pelo próprio Kardec Clube, ele me proporcionou
enxergar e entender muitas coisas sobre como o movimento espírita em si pensa e vê tanto o filme quanto a obra do André Luiz e tudo mais. A própria rede social ajuda, como a gente tem muito comentário, né? Fora aqueles que a gente recebe pessoalmente, em off, né? No direct, tudo mais, a gente consegue ter uma noção de muitas, de como que, no geral, assim, as pessoas pensam e avaliam e acham. E é uma coisa, eu quero começar tratando algumas curiosidades, né? Que eu percebi. A primeira delas é que a gente já sabe, em linhas gerais, sempre falando genericamente, né? Mas a gente sabe, em linhas gerais, que o movimento espírita ele não leu todas as obras de Kardec. A gente sabe que, em geral, as pessoas só leram as 5 obras mais divulgadas, e principalmente as revistas espíritas, elas são praticamente ignoradas, né? E eu diria que mesmo essas 5 obras mais conhecidas, elas são também bem ignoradas, né? Sempre feito um estudo muito recortado, muito picotado e tudo mais. Então, isso a gente já sabia, eu já refletia sobre isso há muitos anos. Agora, uma curiosidade que me chamou a atenção nesses últimos dias, que eu não tinha atinado, é que é algo que me surpreendeu um pouco. Eu percebi que o movimento espírita ele não só desconhece Kardec, aí vem uma informação curiosa, mas ele desconhece, inclusive, as obras do André Luiz. Então, isso é uma primeira coisa que me chamou a atenção antes de falar do filme em si. Porque quando a gente comenta coisas que estão nas obras, eu recebi muita crítica só por relatar o que está na obra. Veja, não é nem por concordar ou discordar, dar uma opinião, não. Por relatar o que está nas obras, muitas pessoas diziam assim, mas isso eu não concordo. Mas, detalhe, não é uma questão de concordar ou não, era relatar o que está na obra do André Luiz. Então, eu percebi que as próprias pessoas que defendem, muitas delas, não conhecem a obra, não leram a obra. Então, isso, de uma certa maneira, foi uma novidade para mim. Porque, em geral, as pessoas elas desconhecem tanto Kardec quanto o próprio André Luiz, que elas, de uma certa maneira, seguem as ideias ou defendem, né? Ou reclamam de quem critica. Então, isso me chamou a atenção. O filme, ele por isso que eu iniciei com essa minha primeira fala, para muitas pessoas talvez que não saibam, o filme, tanto o primeiro filme do Nosso Lar quanto esse Nosso Lar 2, ele é uma adaptação, como é muito comum, né, em livros que depois viram filmes, isso é uma coisa comum, não é uma novidade do meio espírita. Mas é uma coisa importante as pessoas saberem, talvez as que não saibam. O filme Nosso Lar 2 e o próprio primeiro é uma adaptação bem, eu diria, bem forte. Ela tem algumas coisas dos livros, mas é bem adaptado, bem adaptado. Então, isso é uma outra coisa curiosa. Muitas pessoas que estão amando o filme também não sabem que não se trata do que está na obra, né? É muito da escolha do diretor, da adaptação que foi feita. E como eu disse, isso é muito natural no cinema, né? Não é aqui dizer que ele modificou no sentido pejorativo, né? Que ele tivesse adulterado, não tem nada a ver. Mas que é uma adaptação, por isso que dizem que é baseado na obra de André Luiz, né? Porque realmente é uma adaptação que tem muita coisa diferente. E aí entra alguns pontos que eu acho que dá para eu colocar, assim, como a minha primeira fala, eu já estou indo, vai ser uma fala breve, eu já passo para o José, para ele fazer as considerações dele. Mas me chamou a atenção o seguinte, muitas das cenas que as pessoas muito gostaram ou se emocionaram são justamente cenas que vão ao encontro da teoria de Kardec e contrariam a própria teoria das obras do André Luiz. Isso é uma coisa muito curiosa. Então, primeiro, no meu entendimento, esse filme ele tem menos fantasias e contradições na questão das descrições, não que não tenha, mas tem menos, e eu acho que a lógica é muito simples.
porque como o filme se passa na Terra e não no local do mundo espiritual, como a obra primeira pretende se colocar, naturalmente as contradições diminuem, porque justamente não está falando tanto, tentando descrever fisicamente uma realidade espiritual. Não, ela está descrevendo acontecimentos na Terra, no nosso plano material. Então, eu acredito que isso fez com que diminuísse e fosse algo, de uma certa maneira, mais real do que o primeiro. O primeiro ele é mais fantástico, fantasioso. E eu acredito que seja justamente por isso que eu falei, né? Porque ele se passa 90% dele é na Terra. E já agora para concluir, aquelas cenas que trazem mais emoção, consolo, esperança, são justamente as cenas em que os espíritos estão, tanto os bons quanto os maus, estão no nosso meio, agindo no nosso meio, que é justamente o que a tese de Kardec defende, diferente da tese da obra do André Luiz. Então isso é curioso, que as cenas que as pessoas muito gostaram, né? As cenas ali dos protetores influenciando, ajudando. Então eles estão no nosso meio e também estão atuando, não são só os maus. É muito mais da tese kardeciana do que da tese do André Luiz. A própria cena do casal se reencontrando enquanto ela dormia e o desencarnado estava ali, e eles conversando, é muito mais uma tese kardeciana, justamente contrariando o André Luiz, que separa as pessoas. Então, de primeira, eu diria que isso é muito curioso. Os ajustes e adaptações que o filme faz para deixar tudo mais, digamos, consolador, é justamente indo contra a própria obra. Eu achei isso muito... Isso diz muita coisa, né? Como para tornar o filme interessante, o diretor teve que até contrariar o próprio André Luiz, de uma certa maneira. Eu acho que isso diz muito sobre... ele é mais para o nosso lado, que defendemos a teoria kardeciana, do que para quem defende a obra do André Luiz. E quem defende a obra do André Luiz muitas vezes não sabe disso que eu estou falando. Então, isso é a primeira coisa que me chamou a atenção no filme, né? E agora eu deixo para o José, depois a gente dá mais uma pincelada. 2 pontos, Michel, que você comentou, que eu queria comentar também. Sobre essa questão de que, claro, a gente já sabe que as pessoas pouco conhecem Kardec no movimento espírita, mas também o que foi curioso e surpreendente para mim também é o fato de as pessoas não conhecerem ou não se lembrarem vamos dizer, das passagens bem estranhas que existem nas obras de André Luiz, o Nosso Lar, por exemplo. Então, mais de uma pessoa me relatou isso recentemente, conversando sobre a obra, o Nosso Lar. Mais de uma pessoa me relatou isso. Olha, eu nem lembrava essas coisas que tinham nessa obra, eu li o livro na minha juventude. E aí depois acabou passando e a pessoa não lembra. Então, eu acho que muito é uma impressão que eu tenho, né? Muito da credibilidade que a obra tem vem não do mérito dela em si, mas vem do prestígio que o médium conquistou. Não tem como a gente ver de outra maneira. É muito curioso porque a gente fala do autor André Luiz, nem da pessoa dele, né? Do espírito que a gente não conheceu, não tem como saber, das ideias que ele põe. E as pessoas acabam achando que a gente está criticando ou diminuindo o Chico Xavier pessoa. Isso já é um sintoma da incompreensão do espiritismo. Porque o médium é o meio. A própria palavra em latim diz: o médium é o meio, ele não é o autor da mensagem. É como se eu brigasse com o carteiro, a carta que ele está entregando. Mas não, é o autor da carta que eu tenho que brigar. Ou elogiar. O mérito ou demérito da mensagem é do autor, não é do médium. Então, isso é uma coisa curiosa. Essa objeção é mesmo um sintoma disso. Bom, a outra coisa que eu queria dizer é assim... a minha impressão geral sobre o filme não foi boa. Impressão geral, né? A gente está acostumado a assistir filme, etc. Na minha visão, essa é a minha opinião sobre o filme, em vários aspectos, de roteiro, atuação, etc., não me pareceu bom. Mas
Eu queria dizer o seguinte, nós, enquanto movimento espírita, eu acho que a gente precisa utilizar o audiovisual, o cinema, como uma maneira de divulgação do espiritismo. Isso eu defendo. Acho que nós precisamos e somos muito deficitários nisso. Se a gente pensar que a indústria do cinema está aí há pelo menos 100 anos, a gente tem pouquíssimos filmes espíritas. Pouquíssimos. E hoje em dia, sobretudo com a internet, o audiovisual ele tem uma importância enorme na comunicação. Então, eu acho sim, nós precisamos incentivar o cinema espírita. Até alguns não gostam de denominar assim filme espírita, né? Eu não vejo problema nenhum em denominar filme espírita. Não vejo problema nenhum, inclusive, de deixar clara a intenção de divulgar as ideias espíritas através do cinema, não vejo problema nenhum. Desde que isso seja feito de maneira honesta, clara, não vejo problema nenhum. Mas eu acho que sim, a gente precisa incentivar e precisa investir mais esforços nisso para o futuro. É uma coisa para o movimento espírita refletir sobre, né? Bom, feito esse comentário, eu acho que assim o filme dos problemas que eu pude identificar, um dos que mais chama atenção, e eu queria comentar sobre ele, é o fato de que existem muitos diálogos que são simplesmente rasos ou repetições de clichês. Agora, eu poderia afirmar que isso é culpa exclusiva da produção? Não diria que é culpa exclusiva da produção, porque se a gente pegar a escrita do André Luiz, ela é assim. São repetições de clichês, frases rasas, é um pensamento prolixo, uma escrita obscura, frases vagas, ambíguas. E eu fico imaginando para o diretor fazer um roteiro adaptado de um livro do André Luiz, deve ser muito difícil, porque muitas vezes a gente lê, tem que reler porque a escrita é obscura, é difícil de compreender. Então você fica tentando ali, como diz o ditado, tirar leite de pedra. Enfim, então isso é um dos pontos que me chamam a atenção, né? A gente vai ter oportunidade aí de desenvolver mais os pontos, as contradições, etc. Mas num primeiro momento seria isso que eu tenho a comentar, e aí o Eric continua com as impressões dele. Excelente, né? Eu concordo com o Michel quando ele fala que, para mim, ficou mais interessante assistir o filme porque se passa mais na Terra, né? E não numa colônia, né? Então é algo mais realista, mais crível, né? Não aparece, sei lá, aeróbus como tem no primeiro filme, né? Então isso deixou mais interessante, né? Embora os efeitos especiais, acho que tanto do primeiro quanto do segundo não são muito bons, né? O filme, como o José falou, tem diálogos rasos, né? Tem algumas críticas até, né, ao movimento. Eu lembro de uma fala que ele fala do salto quântico, né? Durante o filme, isso foi bem estranho, assim, colocado ali bem fora de propósito, né? Introduzindo esse charlatanismo quântico que a gente vê. Tem uma parte de crítica social que eu também não gosto. Num dos momentos do filme, né, ele até critica o moralismo, né? Dá vazão a relativismo, né? Que eu acho também que é algo ruim. Mas como o José falou, acho que não tem problema divulgar o espiritismo pelos filmes, né? Kardec na revista fala de arte espírita, tem artigo sobre arte espírita, né? Mas a questão é como isso está sendo feito, né? Para mim, esses filmes só atraem quem já é simpatizante ou quem já é espírita, né? Porque para quem é de fora não vai gostar desse tipo de filme, né? Diálogos rasos, e coisas do tipo, né? Mas eu realmente só achei mais interessante porque
se passa aqui na Terra. Então não é aquela viagem na maionese de ficção científica futurista do século passado, né? Então só por isso ficou um pouco mais interessante de assistir. Daí o protagonista não é o André Luiz, né? É o outro, né? O Edson Celular, e talvez por isso ele é um ator um pouco melhor e talvez eu achei um pouco mais interessante de assistir como entretenimento, em comparação com o primeiro, né? Não que o filme seja super bom, mas em comparação com o primeiro que eu tô falando. Rápido, só para comentar em cima do que o Eric falou, salto quântico. Não entendi. O que a Fernanda está dizendo aqui, ó, salto quântico, é exatamente a minha reação. Eu fiquei no celular o filme inteiro anotando no bloco de nota, do começo ao fim. E eu fazia comentários. Eu escrevi assim, salto quântico, e pus um monte de interrogação, porque eu não entendi, realmente. Foi jogado no meio sem contexto, enfim. Agora, essa questão do moralismo que o Eric falou, isso é impressionante. É muito comum essa crítica de moralismo direcionada dos relativistas para a religião. Então, os relativistas dizem assim: a religião fica falando em moral, em ética, não pode falar isso porque nem todo mundo concorda com aquela moral, com aquela ética, etc, etc. Obviamente, o argumento dos relativistas, que não pode haver uma moral universal, etc, etc. E aí, quando o filme está falando de moral, parece que eles põem essa fala do moralismo para fazer uma meia-culpa. Estou falando de moral, mas entendam que é um moralismo bom. A gente não entende o que é moralismo bom, né? A gente não entende nem às vezes o que é moralismo, que é um termo pejorativo, não dá para entender essa crítica. O que é moralismo? É depreciar a moral, é dizer que a moral não é importante. Ninguém vive sem moral, não faz sentido. Falou da ação humana, está falando em moral, em ética, não faz nenhum sentido. Então a gente fica sem entender por que inseriram isso meio jogado também no filme, né? Agora, uma coisa a gente tem que reconhecer. O filme até agora parece que foi um sucesso. Eu vi o próprio perfil do filme no Instagram postando que foi a melhor primeira semana, o melhor início, né, de um filme nacional pós-pandemia. O primeiro filme também parece que foi um sucesso, o de 2010. Foram milhões de espectadores já na primeira semana. O que mostra que tem um caminho aí de espíritas que vão ao cinema assistir. O próprio Wagner de Assis, ele fez um outro filme que eu só descobri agora, por conta do Nosso Lar, lançado ano passado, que chama Ninguém é de Ninguém, que é de um livro da Zíbia Gasparetto. E parece que ele está preparando outro agora sobre as irmãs Fox, né? Os fenômenos que iniciaram lá nos Estados Unidos. E o que eu quero dizer com isso? Existe um público evidente, espíritas querendo consumir cinema espírita. Então, já de alguma maneira, é já um nicho, né? Um nicho que as pessoas realmente vão e que parece que está sendo um sucesso mesmo. Sabe que eu estava pensando também sobre isso, né, José? Essa questão do sucesso, né? Porque a gente vê o seguinte: as pessoas, e Kardec já falava sobre isso, as pessoas elas querem saber, né? O espiritualismo, né? A questão da vida após a morte, essas questões, elas sempre tiveram mais interesse do que qualquer outra coisa na história, né? O próprio Kardec chega a dizer que o materialismo, por mais que ele crescesse, ele não superaria sempre o número de pessoas que, pelo menos, acreditam que a vida continua, né? Cada uma da sua maneira, tudo mais. Mas há uma vontade sempre do ser humano natural de querer saber sobre essas questões. E o que acontece? Eu não sei se vocês lembram, provavelmente vocês vão lembrar. Quando Kardec vai escrever O Céu e o Inferno,
Eu acho que faz pouco tempo que tu leu o Céu e o Inferno, José, tu vai estar quentinho na tua memória. Kardec, ele vai mostrar sobre as opções que a gente tem, né? Por exemplo, a gente tem o materialismo, a gente tem o panteísmo, a gente tem a doutrina do céu e do inferno, e aí a gente tem a proposta espírita. Era assim que Kardec mais ou menos coloca, e ele analisa cada uma delas, né? E aí ele vai mostrar, então, a riqueza do que o espiritismo oferece, enquanto informações, respostas e tudo mais. Usando essa mesma lógica de Kardec para analisar hoje, o que eu raciocino muito sobre essa questão? Como eu falei, as pessoas têm interesse em querer saber. A grande maioria das pessoas que compõem o movimento espírita, a grande, esmagadora maioria, e são principalmente as pessoas que defendem e simpatizam com as obras, né, do André Luiz e também as obras do Emmanuel, as que vieram do Chico, né, através da mediunidade do Chico. A maioria das pessoas, elas são católicas, né, ou vêm de uma formação católica. Então, se a gente compara as ideias que o próprio catolicismo oferece sobre a vida após a morte e as ideias que André Luiz oferece, que é uma espécie de catolicismo mais avançado, mais desenvolvido, na verdade, André Luiz é isso. Né? Ele sofisticou o céu, o inferno e o purgatório, ele sofisticou ideias muito próximas ao catolicismo. Né? Então, se a gente olha dessa perspectiva, ele apresenta algo mais do que o que essas pessoas já tinham. O que as pessoas não sabem, a grande maioria, e aí entra o papel da gente que estuda Kardec, é que o espiritismo, segundo as obras de Kardec, ele oferece mais do que o André Luiz oferece. Então, talvez o sucesso, uma das razões do sucesso dessa obra, e ainda ser no cinema dessa obra, é porque justamente as pessoas têm algum tipo de resposta que outras crenças não dão. Né? E ainda elas associam isso, essas respostas vindas, através de uma pessoa que a vida dela representa uma espécie. Estou dizendo isso do ponto de vista dessas pessoas, tá? Não estou dizendo que eu concordo. Mas, do ponto de vista delas, vem através de uma pessoa que é ilibada, ou seja, ela é uma espécie de garantia e de crédito para aquilo que está sendo dito. Então, a soma disso, eu acredito que faz esse sucesso. Qual que é, eu acredito, um dos nossos papéis? É mostrar que, inclusive, hoje até eu postei um vídeo sobre isso no Kardec Club, é mostrar que a consolação e o esclarecimento que Kardec oferece é mais que André Luiz. Isso talvez seja um ponto interessante para as pessoas que, claro, as pessoas que estão interessadas em refletir, analisar, aquelas que não querem, é questão de direito de crença, né? Mas eu tenho pensado muito nesse ponto, né? Por exemplo, agora já puxando para o filme, eu já devolvo de novo para o José. Há cenas no filme e também coisas no próprio livro que, como eu falei, se as pessoas soubessem que está lá, é muito absurdo. É muito absurdo. Teve alguém aqui que comentou na nossa live agora a cena do tiro, que isso eu nem lembro se está nos Mensageiros, mas está no filme, por exemplo, que o filho dá o tiro, mas aí o tiro pega nele. Casamento no mundo espiritual, crianças no mundo espiritual, falando sobre a questão da interpretação, né? Visivelmente, eles colocaram todo o marketing do filme em cima do Edson Cellular, né? Porque a gente vê o seguinte, geralmente quando vai se fazer algum filme espírita, os personagens dos espíritos, principalmente os superiores, é sempre uma coisa meio robótica, meio sermão, uma coisa meio cafona. É uma dificuldade. E, geralmente os espíritos ruins nos filmes espíritas são mais verdadeiros a atuação do que os espíritos bons. O espírito bom ele é sempre uma coisa meio esquisita.
não é um personagem que a psicologia desse personagem ela é pobre, né? Então, mas Michel, só um comentário. Desculpa te cortando. No pode Nosso falar. Lar, eu queria que as pessoas lessem com atenção a obra O Nosso Lar. Os benfeitores espirituais, colocados como governadores ou líderes da colônia, eles têm ações perversas. Então, como é que eu vou chamar? Transfiguração, não sei como é que se chama isso, de pessoas que, como você falou agora, os personagens considerados bons são meio essas falas meio estranhas, uma pastelada, assim, umas frases superficiais, e os personagens inferiores são mais verossímeis, pelo menos. Sabe? A gente fala, isso aqui poderia ser real, aquele outro fica meio uma coisa fora da realidade mesmo. Eu acho que é esse ponto que tu citou, eu acho que é essencial. A relação dos chamados protetores com os protegidos é uma coisa absurda, o tratamento, as falas, a conduta. Por isso que eu digo, as pessoas não leram as obras. Como a gente sabe, né, um caso, a gente tem casos no Nosso Lar de mães desesperadas querendo ver os filhos e elas são proibidas. A gente tem casos na obra Nosso Lar de pessoas que são proibidas, presas em Nosso Lar, elas não podem sair. Tem uma que tenta fugir e ela é paralisada, anestesiada. A gente tem, sem falar na separação que eles colocam, e inclusive os próprios personagens muitas vezes questionam, no filme aparece isso, né? Eles falando da saudade, da saudade, da saudade, porque a obra Nosso Lar separa os entes queridos. Separa. Ela coloca os encarnados, eles não veem mais, que é uma coisa que as pessoas não refletem. Como é que eu não vejo mais um ser que reencarnou se todas as noites a gente sai do corpo? Todas as noites a gente sai do corpo. Outra coisa, as pessoas na obra Nosso Lar não lembram do passado. Parece que foi a primeira vez que elas morreram. Não tem passado. Elas não lembram do passado, das diversas encarnações. As pessoas, não há um anjo guardião. Cada um de nós tem individual. Tanto que falta, tem horas que eles estão preocupados que falta gente para ajudar. Tem mais gente sofredora do que gente para ajudar. Mas isso é uma contradição. Se todas as almas têm o anjo guardião, como é que poderia faltar? Tem lá no Nosso Lar aquela parte que começa a morrer muita gente na Europa, porque o filme se passa durante a Segunda Guerra, e eles têm que mandar um monte de gente para o Nosso Lar, porque não vem se atender. Mas isso é uma contradição absurda, porque a gente não aparece o anjo guardião das pessoas. Eles colocam, por exemplo, nesse próprio filme, aquela saída que o Isidoro, não é o Isidoro, é outro personagem, faz do corpo e vai até o Nosso Lar. Ele até tá com o cordão aquele, para tentar mostrar que ele é um encarnado. Eles colocam esse acontecimento, esse fato, como algo extraordinário. Isso é uma lei natural. Todo mundo, quando o corpo dorme, sai do corpo. A gente se encontra com os espíritos. Mas não, no filme e na obra, a pessoa reencarna e eu fico anos sem saber dela, sem ver ela. Os parentes desencarnam, umas ficam no local, os parentes estão lá. A gente viu o caso do Vicente no filme, mas tem o próprio caso do André Luiz no primeiro filme, que eles não podem ver os parentes. As mães não podem ver os filhos, os maridos não podem ver as esposas, eles separam e a pessoa passa anos sofrendo no Nosso Lar, querendo ver, e não pode ver. É uma prisão. Então, são coisas assim absurdas que as pessoas não leem que está no filme. Sendo que, sem falar nas doenças, a gente vê aquelas cenas das pessoas. Vocês viram no filme, eu já vou concluir, já passo para ti, José. A gente viu no filme aquela cena dos espíritos benfeitores quase brigando no soco com os obsessores para proteger o cara que estava na cama lá, na hora que o benfeitor ia dar o desligar ele do corpo, brigando, como se tivesse que proteger no soco, no empurrão, com o corpo físico, rolar no chão, pegar no pescoço. E aí isso tudo tá ali, cenas da pessoa chicoteando a outra, um chicote amarrando a outra. E para finalizar,
uma coisa também que a gente não pensa sobre os inferiores. Porque aquela cena que o Otávio, ele entra para dentro da Terra, né? Que é uma teoria que está na obra Nosso Lar. Eles colocam uma espécie de inferno no centro da Terra, dentro da Terra, naquela visão clássica do inferno, que é além do umbral. Eles colocam, então, ali o Otávio entra para dentro da Terra e fica anos na escuridão, numa espécie de caverna, todo lambuzado, sujo. A gente não para pensar o seguinte: vamos imaginar, e não precisa imaginar tanto, que a gente é inferior, vamos imaginar a gente ser trevoso no mundo espiritual. Qual é o sentido de eu ser um espírito trevoso e escolher ficar anos trancado no escuro sem fazer nada? Qual é o sentido? Por que eu escolheria isso? Eu vou querer obsediar as pessoas, né? Mas eu vou querer estar na terra, na cidade, no meio das pessoas. Por que alguém... Aliás, ninguém aguenta. Como é que uma pessoa vai aguentar ficar anos embaixo da terra, na escuridão, todo lambuzado, sem fazer nada? Ela deixou de pensar, mas não existe a lei de não retrogradação do espírito. Então, são mais questões agora que eu vou levantando e passo para ti, José, e depois para o Hélio. Assim, gente, só uma coisa, né? Algumas pessoas, quando a gente começa a fazer algumas críticas ao Nosso Lar, algumas pessoas tendem a dizer, não, mas é uma ficção que ele escreveu e ele quer passar uma moral, quer passar um ensinamento moral. Bom, essa questão do ensinamento moral já é questionável e a gente pode explicar melhor isso. Mas concedendo que fosse ensinamento moral bom, passado pela ficção, o André Luiz não coloca a história como sendo uma ficção. Leiam a obra que vocês vão ver. O André Luiz coloca a obra como sendo o relato fiel de acontecimentos que ocorreram com ele. Eu morri, estava na terra, aí fiquei num lugar chamado umbral, sofri, fulano veio e me ajudou. Aí eles mencionam a terra. Não é colocado como uma ficção, é colocado como fatos ocorridos com André Luiz. Ele data. Tem lá 1944, período não sei o que da Segunda Guerra. O Nosso Lar, inclusive, leiam, gente, o Nosso Lar tem data de fundação. Foi fundado pelos portugueses que chegaram lá e aí tinha moradias de indígenas. O André Luiz coloca a obra como sendo a realidade. E o Emmanuel, atenção a isso, espíritas. O espírito Emmanuel, isso é importante a gente dizer, e que às vezes passa despercebido, porque as pessoas tendem a rechaçar mais o André Luiz e salvar o Emmanuel, mas eles estão associados. O Emmanuel, leiam o prefácio da obra O Nosso Lar. O Emmanuel, ele apresenta o André Luiz ao movimento espírita, ele chancela a obra, ele é quase que um apadrinhamento do André Luiz. Que ele diz: há muito tempo queríamos trazer o irmão para relatar o que ele viveu lá para os nossos amigos espíritas. Ele está apadrinhando o André Luiz. E ele diz com todas as letras: o nosso amigo vai trazer detalhes para a legítima compreensão do que se passa no mundo espiritual. Gente, ele afirma isso. Ele está chancelando a obra do André Luiz e afirmando que aquilo são detalhes da real compreensão do mundo espiritual. Não é colocado como ficção. Eles colocam como realidade. Inclusive, a gente já comentou sobre isso, né? O Emmanuel, ele ainda fala, olha, talvez os nossos amigos espíritas fiquem um pouco perplexos, em dúvida com os relatos. Então, ele sabia que ia causar perplexidade e estranhamento. Mas aí ele continua. Esses irmãos não passaram pela lição ainda, são aprendizes. Esses que vão acreditar, que vão ficar perplexos e em dúvida sobre os relatos. E aí eu me pergunto, e é o que eu já comentei com vocês, o que é então passar pela lição? O que é deixar de ser aprendiz? É concordar com tudo que ele fala?
É aceitar todos os relatos como a verdade do mundo espiritual? Que lição é essa? A gente estudar a obra de Kardec para usar ela de critério para avaliar a comunicação dos espíritos não é uma boa lição? Então a gente começa a se perguntar essas coisas. O que nós queremos dizer com isso? O autor coloca aquilo como realidade, mas quando a gente lê, a gente estuda a obra de Kardec, a gente vê, olha, isso aqui não é realidade. O movimento espírita assumiu como real uma obra, porque o autor disse que era real, só que a gente lê e a gente fala, isso aqui é uma ficção. Isso aqui é uma ficção. Isso aqui não existe, não é possível existir isso. Tamanhas as contradições internas da obra e tamanhas os erros notórios, graves, quando a gente compara com a obra de Kardec, certo? Agora, só para finalizar esse comentário, aí eu passo para o Eric. A gente tem muita coisa para falar ainda, né? O que a gente estava falando são vários erros, problemas que a gente identifica na obra e que um se relaciona com o outro, né? Até a Rosana, nossa amiga aqui do IDEAC, comentou sobre a separação, a proibição do contato dos espíritos com os homens, que André Luiz defende. É uma proibição, as pessoas estão presas, é como o Michel falou, as pessoas estão presas dentro do nosso lar, existem muros, existem vigilantes, existem armas para controlar os espíritos ou as pessoas. É muito curioso que o André Luiz usa essa palavra muitas vezes. Estava lá no salão nobre e tinham 3.000 pessoas. Ele usa pessoa, não usa nem espírito, né? Ele usa a palavra pessoa, é curioso. Então, existem armas, existem muros, e os espíritos ou as pessoas não podem ir até a Terra visitar os seus familiares. Então, os capítulos que o Michel comentou, eu vou mencionar aqui. Capítulo 13, leiam espíritos, por favor. Se não quiser ler a obra toda, leia só os capítulos. Capítulo 13, no gabinete do ministro. É o capítulo tenebroso, sombrio, em que a mãe idosa vai pedir para o Clarencio, que é um benfeitor espiritual do nosso lar, para visitar os seus filhos na Terra. E o Clarencio, ele proíbe a mãe de visitar os filhos na Terra. Essa mãe está angustiada, porque os filhos estão passando por dificuldades na Terra e ela quer ajudá-los. É um sentimento nobre, espírita. Ela quer ajudá-los. E o Clarencio não permite. O Clarencio proíbe com requintes de crueldade e cinismo, gente. O cinismo permeia todo esse capítulo. Por favor, leiam depois para dizer se eu estou errado. O cinismo permeia todo esse capítulo. Porque o Clarencio diz as coisas sorrindo. Ele diz coisas cruéis sorrindo. E imperturbável. Palavras do André Luiz. Ou seja, ele não está se sensibilizando 1 milímetro pela dificuldade dessa mãe. No final do capítulo, ele proíbe ela de ir visitar os filhos e ainda pergunta: você tem poucos bônus hora, né? Nem para pedir emprestado você pode, porque você não conquistou a simpatia das pessoas. O que é isso, gente? É um benfeitor espiritual isso? E o outro capítulo, aí eu passo para o Eric, é o capítulo 27, o trabalho enfim. Capítulo 27, o trabalho enfim. Você tem pessoas doentes internadas no nosso lar, na colônia, inclusive com a respiração debilitada, pedindo ar, espíritos com a respiração debilitada, pedindo ar, sufocando. E aí um deles começa a gritar que deseja ver a família. Começa a correr desesperado. Ele é imobilizado por uma espécie de passe. E aí o Lísias, que é um dos instrutores lá, auxiliares, diz o seguinte, gente: vou tomar providências para levar preocupações à família, porque a família está pensando muito no fulano aqui que está internado. Gente, levar preocupações à família? O que é isso?
Vai fazer alguém da família perder emprego? Uma família que já perdeu o arrimo de família, que é o pai, tá com a mãe e os filhos. Percebe? Então, assim, quando a gente faz uma leitura atenta, é dramático. É dramático o negócio. Quem for ler, se prepare, porque não é fácil. Bom, é isso. Tem outros pontos a gente comentar ainda. Eu passo aí ao Eric. Isso que o Michel falou é interessante, porque muita gente fala assim, né? Não, a obra de André Luiz tem erros doutrinários, mas a moral tem ensinos morais bons, né? E o próprio José acabou de dar um exemplo, né? De um espírito considerado superior na obra, dando um mau exemplo moral, né? Então a obra não se salva nem na moral, nem na questão doutrinária. Né? Então isso não tem realmente nenhum fundamento. Né? E como foi dito, o Michel falou, né, isso é só uma tentativa de ressuscitar a crença católica, né? Tanto que tem as trevas, que é embaixo, né, o umbral fica no meio, que é o purgatório, e as zonas superiores em cima, né? Então tem toda a estrutura católica, né? E o próprio André Luiz diz isso na obra, né? Que o umbral é uma espécie de purgatório. Isso está dito lá, né? Então é uma obra completamente antidoutrinária. E eu queria até colocar algumas questões, né, que provam isso, né? Por exemplo, a questão 254, né? E a fadiga e necessidade de repouso experimenta-nos. Não pode sentir a fadiga como entendeis, consequentemente não precisam de repouso corporal como vós, pois não possuem órgãos cujas forças devam ser reparadas, né? Ou seja, não tem necessidades físicas, não precisa dormir, comer, beber, não precisam órgãos, né? Outra questão que eu posso colocar aqui, tem alguma coisa de material, as penas e gozos da alma depois da morte? Não podem ser materiais, diz o bom senso, porque a alma não é matéria. Então são sofrimentos morais, né? E gozos morais que a alma tem, não é? Inclusive, um dos pontos que até o José tinha colocado, que supostamente nosso lar teria sido fundado por portugueses, né? Há séculos atrás, sendo que na obra de Kardec se diz que as construções fluídicas são temporárias, né? Quando você deixa de pensar nelas, elas somem. Então, é realmente uma doutrinária, né? Sem falar da questão dos animais, do mundo espiritual, que na questão 600 se diz que não há animais, né? É uma obra que materializa o mundo espiritual, né? Tem muralha, tem dardos magnéticos, né? É uma ficção científica bem tosca, realmente. Inclusive, numa das obras, né? Diversas obras têm esses relatos desses aparelhos, né? E uma das obras se narra o psicoscópio, que seria um óculos de visão do interior dos médiuns. Então, a obra é permeada desses conceitos estranhos que ridicularizam o espiritismo, né? Porque essa é a intenção dos espíritos mistificadores e pseudo-sábios, é ridicularizar o espiritismo com essas obras, né? Porque isso vai afastar as pessoas sérias. Né? Então, isso é bem evidente. Né? Inclusive, não é? Outro ponto comentado pelo José e pelo Michel foi essa questão, né? A proibição de contato dos desencarnados com os encarnados. Né? E todo mundo sabe que no Consolador se proíbe a evocação. Né? Então, isso é constante, tanto na obra de Emmanuel quanto de André Luiz, né? Essa proibição do contato. Né? Enquanto para o Espiritismo esse contato é natural, os espíritos estão entre nós. Né? Então, enfim, a relação, né? Essa forma dos espíritos superiores na obra tratarem, que o José falou,
é um reflexo de como o próprio Emmanuel também tratava o Chico, né? É sempre de maneira extremamente autoritária, né? Sem respeito nenhum ao livre-arbítrio. Então, é nitidamente uma obra de mistificação, né? Com esse objetivo de ridicularizar o movimento do espiritismo sério. De mistificação. Só um comentário breve, Michel, sobre a questão da ficção científica. Vejam, não vejo como um erro escrever uma ficção científica com o objetivo de divulgação científica. O Carl Sagan é um físico americano muito conhecido. Ele escreveu ficção científica para divulgar astronomia, divulgar física. Não há problema nenhum nisso. O problema é a gente tomar a ficção por realidade. Esse foi o erro básico do movimento espírita e do autor, né? Primeiro do autor, porque ele passou a obra assim. E aí, se você escreve uma ficção científica, todo mundo sabendo que essa é a sua intenção, aí vai de cada um pegar uma obra e avaliar com os conceitos daquela ciência, ver o que é verdade e o que não é, e também vai do gosto literário de cada um. Tem aí o filme Interestelar, por exemplo, que é um filme de sucesso e que é uma ficção, mas que é muito próximo da realidade, enfim. Aí a gente vai avaliar como os físicos fazem. O que está de acordo com a realidade, o que não está, e a parte artística fica do gosto de cada um. Concordo plenamente, José. Se a gente pega as obras de ficção, sempre existiram e excelentes. Inclusive, a maioria das obras de ficção que a gente tem aí, tanto na literatura escrita quanto no cinema, que inclusive são muito melhores do que a obra Nosso Lar, para refletir, para tirar ensinamentos, para várias questões, até para filosofar sobre a vida, mas as pessoas sabem separar o que é ficção do que é realidade. A gente pega, por exemplo, obras como... Vamos pegar quem é da geração Harry Potter, né? Mas o sucesso que fez, e inclusive há discussões na história sobre coragem, amizade. Veja, a gente tira discussões sobre a vida com um filme desse, mas todo mundo sabe que se trata de uma ficção. É realmente como tu colocou. No movimento espírita, a gente tomou como realidade, e além de tomar como realidade, substituiu pela obra de Kardec. Kardec passou a ser ultrapassado e deixado de ser estudado. Então, as pessoas estão mais preocupadas com essas questões físicas descritas no livro do que sobre assuntos muito mais relevantes, aí sim, para a realidade. Então, por exemplo, a gente tratando agora sobre mais a questão agora do conteúdo e comparado com a obra de Kardec. O que eu percebo pelos comentários que eu recebi nessa semana aí, nos vídeos que eu postei? Que é curioso o modo como as pessoas defendem a obra do André Luiz. Porque, primeiro, entre elas não há um acordo. Então, há os que dizem, não, o que o André Luiz diz realmente não está em Kardec, mas é que Kardec não tinha condições de tratar, então houve uma evolução e o André Luiz trouxe. E há os que dizem, não, já está lá, se tu lê o Céu e o Inferno, no capítulo tal, no item tal, está lá. Então, vejam, nem eles concordam entre eles, ou estava já em Kardec ou não estava. Esse é um ponto interessante, não há uma unidade entre eles mesmos, o que demonstra uma fraqueza de argumentação. Mas o que eu noto, assim, talvez as maiores confusões o que eu observei nos comentários essa última semana. Primeiro, uma falta de entendimento sobre as sensações dos espíritos, que é tratado no item 257 do Livro dos Espíritos. Então, há uma confusão, uma leitura ou não feita, ou apressada do item 257, que é onde Kardec vai tratar das sensações dos espíritos pós-morte. Então, eu notei que há muita confusão sobre o entendimento desse item. Há uma confusão gigantesca sobre o conceito do controle universal do ensino dos espíritos, que muitos dos defensores do André Luiz usam.
não leram com atenção o item 2 lá do Evangelho, da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a questão da universalidade é outra. Sobre a questão da proteção do médium, o que as pessoas mais falam? A obra é verdadeira. Por quê? Porque veio através do Chico. Se fosse uma informações falsas, não viria através do Chico ou o Chico seria avisado. Essa é uma das principais falas de quem defende a obra do André Luiz. Que também é não entender a teoria do livro dos médiuns, de como funciona a relação do médium com a proteção dos bons espíritos. Onde os espíritos vão deixar claro que somente o médium perfeito não receberia informações falsas. Somente, e eles dizem, esse médium não existe. É textual a fala dos espíritos e dos médiums. Então, basta que você não seja perfeito que você pode receber informações falsas. Mas, por isso que a mediunidade é um trabalho em que o médium recebe a comunicação e todos fazem a análise da obra, a análise racional. Porque aí, através da análise racional, a gente consegue mostrar, olha, aqui o espírito se equivocou. Então, esses 3 pontos, a universalidade, a questão da proteção dos espíritos, que as pessoas tentam justificar o médium, né, como se vê através do Chico, logo é real. Mas as pessoas não param para pensar, olhar por outra perspectiva. Analise o conteúdo. Me explique, me justifique o conteúdo. Porque senão a gente cria uma coisa assim, não interessa o que a obra está dizendo, não interessa o absurdo, pode ser o maior absurdo possível, feita através do médium tal, está correto. Nota que esse critério não é um critério científico racional. E dizer isso também não é depor contra o médium, não é dizer que o médium mentiu, que o médium foi desonesto, porque não é assim que funciona a mediunidade. Eu posso ser um médium honesto, moralizado, bondoso e receber mensagens falsas. Vou dar um exemplo aqui que não é nenhum argumento, é um exemplo de fatos. O médium que recebia mensagens de Jesus na época de Kardec, prestem atenção no que eu estou dizendo. O médium que recebia mensagens do Cristo na época de Kardec teve mensagens falsas que Kardec não aceitou. Percebe? O médium que recebia Jesus. Precisa de um exemplo maior que esse? Por quê? Porque não é assim que funciona a teoria da mediunidade. Eu sou uma pessoa boa, logo não vem mensagem falsa através de mim. A gente tem um exemplo, por exemplo, outro exemplo. Nota, eu já nem estou dando argumentos, eu estou dando exemplos. Aí são fatos, a gente não pode brigar contra fatos. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, a Sociedade Espírita de Kardec, tem um momento que um espírito inferior se intromete na mensagem. Era para ser uma mensagem de São Luís e veio um outro espírito se passando por São Luís. Tinha ali Kardec, tinha São Luís, tinha Kardec, que tinha como guia espiritual o Cristo. Isso aconteceu. Ah, mas então Kardec mentiu, Kardec não foi honesto. Não é assim que se discute. Não tem nada a ver com a conduta do médium, a gente dizer que tem a ver com a conduta do médium. E nem tem a ver com a conduta do espírito, porque a gente não pode dizer que o espírito está sendo desonesto, no sentido que ele quer mentir, enganar. Às vezes o espírito ele está equivocado, ele acha que está fazendo um bem dizendo aquilo, mas o modo como a gente analisa um conteúdo não é como o movimento espírita acha que é. A gente mudou, a gente transformou a verdade absoluta no seguinte argumento: veio através do médium, não pode ser questionado, é verdade. E aí a obra está dizendo horrores. E a gente está dizendo para a pessoa, leia a obra está dizendo absurdos. A pessoa, não, mas veio através do médium. Veja, aí a gente sai do campo da razão.
do racional. E aí, quando a gente sai do campo do racional, bom, aí vamos para casa, né? Vamos desligar a live aqui para dar. Porque se eu sair do campo da racionalidade, não há discussão, não há conversa, não há estudo, não há nada, né? Porque por que a gente faz ciência, filosofia, por que a gente constrói teoria? Porque há um mínimo de um acordo entre todos nós desde um nível básico de racionalidade. A partir do momento que eu tiro isso. Mas é curioso que a pessoa que defende isso, ela quer argumentar contra o que a gente fala, dizendo que, olha a contradição. Ela argumenta contra o que a gente fala, dizendo que é errado a gente argumentar contra alguma ideia. Ela faz a mesma coisa para defender a obra. Ela não percebe que aquilo que ela está dizendo que eu não posso fazer, ela faz para ir contra a minha ideia. Olha que curioso a contradição do ser humano. Eu brinco lá no meu canal, né? A pessoa vem dizer assim para mim: você não pode criticar, por isso eu estou te criticando. Ela não percebe a contradição lógica que é isso. Outra fala, e agora já devolvo para o José, agora eu estou tratando de questões justamente da ciência para análise da obra. Outra questão que algumas pessoas falam, eu ouvi muito também essa semana. Olha, afinal de contas, a gente não tem como saber a verdade de nada, tudo é relativo, tudo é um mistério, não se pode ter certeza de nada. E a pessoa que afirma algo categoricamente, defende uma ideia, ela é fanática. Essas pessoas que defendem Kardec, elas são dogmáticas, ortodoxas, elas são como pastores fanáticos defendendo a Bíblia. Olha que coisa curiosa. Defender a obra de Kardec passou a ser não fazer ciência, e defender obra contrária a Kardec passou a ser racional. Olha até onde vai a distorção das coisas. Quem defende ciência, defende a obra de Kardec racionalmente, é taxado de fanático e dogmático. E quem defende uma obra que simplesmente traz relatos e a pessoa apoia isso na autoridade de uma pessoa, essa pessoa, ela não é dogmática e nem fanática. Olha, aí a gente vê a contradição, a gente está falando aqui de contradição, que a gente tem que prestar atenção, que a gente entra quando a gente faz esse tipo de coisa. Então, eu deixaria aqui para concluir. A gente precisa estudar a questão 257, a gente precisa estudar a questão da universalidade, a gente precisa estudar a questão de como é que funciona a proteção dos espíritos com os médiuns, a gente precisa estudar os itens lá da perturbação espiritual, que as pessoas confundem muito, que elas dizem assim: mas é que são espíritos inferiores, que ainda estão apegados à matéria, então eles passam realmente por isso, e elas confundem com a perturbação espiritual que Kardec relata lá no Céu e Inferno. Também é outro texto que há muita confusão, que as pessoas confundem, elas leem rapidamente e elas acham que é a mesma coisa. Os relatos dos suicidas no Céu e Inferno não são os mesmos relatos de André Luiz na obra dele. Leiam mais de uma vez, prestem atenção. Então, esses pontos tópicos que eu coloquei aqui são pontos importantíssimos para as pessoas entenderem as diferenças de Kardec para a teoria que o André Luiz apresenta. Eu queria comentar o seguinte, aí a gente depois passa as perguntas, né, Eric? Eu queria comentar sobre a questão que algumas pessoas alegam, geralmente, que a obra de André Luiz constitui um avanço com relação à obra de Kardec. Veja, toda ciência é progressiva, toda ciência avança, progride, mas ela progride segundo certos parâmetros, segundo certos critérios. Se a gente abre mão da razão e dos fatos, a gente não faz progresso na ciência. Não é a opinião do espírito que vai fazer aquilo lei do mundo espiritual. E não importa que foram vários espíritos dizendo. Mas o André Luiz relata isso, tal espírito na obra da Zíbia Gasparito relata isso. Podem ser vários relatos falsos.
Vários relatos falsos, simplesmente. Por quê? O que acontece? Kardec explica muito bem na introdução, no primeiro capítulo, Caráter da Revelação Espírita, na obra Gênesis. O Espiritismo é uma obra a 4 mãos, como costuma dizer o Cosmo. O Espiritismo é uma ciência construída pelos espíritos e pelos homens. Não é só o espírito dizendo e aquilo é verdade absoluta. Se Kardec aceitasse como verdade absoluta o que todos os espíritos dizem, seria uma série de ensinamentos contraditórios, desconexos. A gente precisa lembrar que existe a parte dos homens, da observação, comparação e análise. Kardec combatia, contrariava, refutava, comparava, analisava o que os espíritos diziam, perguntava, questionava, confrontava o que 2 espíritos estavam dizendo, perguntava para o espírito superior qual era a explicação para o fenômeno, o que estava de errado na mensagem do espírito inferior. A gente precisa lembrar que um princípio defendido por uma ciência não pode ser contrário ao que diz a outra ciência. Não podem ter, lá no controle universal do ensino dos espíritos, o ensinamento do espírito tem que passar pelo crivo da razão, da lógica, e também não pode contrariar os dados positivos de uma ciência. O André Luiz chega a dizer no Nosso Lar que existe um certo aparelho magnético que é imune a pensamentos. Como assim um aparelho magnético imune a pensamentos, que como se fosse uma blindagem? A ciência não sabe nem bem o que é pensamento direito. Mas achar que pensamento não passa pelo ímã, como assim? Percebe? São princípios esdrúxulos que contrariam dados básicos de outras ciências. E contrariam dados básicos do próprio espiritismo. Isso que as pessoas não percebem. Veja, se o espírito tem órgão, cérebro com função, que pensa, não é só uma aparência, não é só uma imagem. Um cérebro que pensa, um estômago que digere. Por que não pode ter um coração? Se tem um coração, toma um tiro e pode morrer? Isso é uma consequência possível quando a gente analisa os princípios do André Luiz. A gente vai deduzir as consequências. E, inclusive, tem espíritos em estado mal de saúde e espíritos piores, em estado grave. Tem gradação. O cara está lá respirando, precisando de ar. Então, se ele está respirando sufocado, precisando de ar, ele pode sufocar e morrer. A alma morre, então. Veja, isso é uma consequência possível da obra do André Luiz. A alma pode morrer, é lícito a gente supor isso da obra dele. A alma pode morrer. Deus não é justo e bom porque os benfeitores espirituais fazem as coisas em nome de Deus, coisas cruéis. E os homens e os espíritos não podem se comunicar naturalmente, como Kardec coloca em diversas passagens, em todas as obras. Não existe espiritismo sem a comunicação natural entre os homens e os espíritos. Agora, lembrando do filme, tem uma cena clássica com relação a isso. Aquele ator, o personagem que é vacilante, que tem dúvidas, tem medo de andar tem medo de andar de aeróbus ou tem medo de transportar, não sei. Ele resolve de forma improvisada, o filme diz isso, de forma improvisada visitar a sua família na Terra. Aí ele é capturado pelos obsessores. Então o André Luiz está o tempo todo desincentivando, colocando um terror psicológico nos espíritos que tentam conversar com sua família. No Nosso Lar precisa pagar, gente, dinheiro para poder obter o direito de ir até a Terra se comunicar com os familiares. O bônus hora é o dinheiro da nossa colônia. Isso está escrito de forma literal na obra O Nosso Lar. Então, os princípios fundamentais do espírito são solapados pela teoria, pelo sistema do André Luiz. Não é um avanço. Isso não representa um avanço. Para você fazer um avanço numa teoria, você precisa partir de dentro da teoria para fazer avanços ou desenvolvimentos ou reparos naquela teoria. Você precisa partir de dentro da teoria.
o André Luiz teria que ter dialogado com a obra de Kardec, falou, esse ponto está errado por isso, e o meu sistema é melhor que o dele. Ainda assim, não dispensaria a necessidade dos homens questionarem o espírito. Ainda assim, eu estou concedendo aqui para tentar argumentar. Então não faz sentido, ele não faz isso. Ele não faz isso, percebe? Então isso não é um avanço, não é assim que uma ciência progride. Você só progride de dentro daquela teoria para fazer avanço, e não criando um sistema pessoal paralelo àquela teoria anterior. É isso que precisa ficar claro. O André Luiz cria um sistema pessoal paralelo ao espiritismo. Então, não dá para considerar isso espiritismo. Sem falar que isso não é avanço, porque já tinha essa teoria de cidade, né, espiritual. O Swedenborg antes já tinha falado, o pessoal do moderno espiritualismo já tinha colocado, então isso não foi novidade nenhuma. Kardec já conhecia essas teorias e já tinha, né, descartado, né? E como você falou, né, vai da ideia de órgãos, né, no perispírito, vai se deduzindo várias coisas, né? Se tem casamento, né, por que não tem gravidez? Agora já tem obras que trazem gravidez no mundo espiritual, então mas isso vem o quê? Vem na obra do André Luiz, né? Então é tudo uma derivação. Eu acho que a gente poderia entrar nas perguntas do público, se vocês têm algumas interações. A primeira que pode ser... Tiveram muitas perguntas, muita interação, o pessoal interagiu bastante. A Micaela pergunta aqui, os espíritos superiores da codificação não falam algo sobre... Acho que essa pergunta aqui é melhor. O que vocês pensam sobre a ideia de que a generalidade das obras que relatam uma suposta materialidade no mundo espiritual e o órgão do perispírito paralisam um suposto controle universal? Essa pergunta ela é uma pergunta muito boa. Aliás, eu vi aqui várias perguntas muito boas, né? Deixa eu só fazer um comercial, vender meu peixe aqui, né? Vender meu peixe que é de graça. Eu estou iniciei quinta passada, e essa quinta vai sair o segundo vídeo, onde aí sim eu vou poder, com o tempo, pegar toda a obra Nosso Lar e usar o Sexto de Kardec para responder as questões que as pessoas colocam. Vai levar talvez mais de um ano, né? Mas toda quinta-feira, cedinho, vai ser postado um vídeo lá avançando esse estudo. Cara. Mas essa questão é muito interessante, sobre o controle universal que muitas pessoas usam para defender a obra do André Luiz. Primeiro, antes de falar um pouco sobre esse controle universal, é curioso o defensor da obra do André Luiz falar sobre controle universal, porque é justamente o que depois encontra no André Luiz. Por isso que eu digo, e às vezes as pessoas ficam bravas, mas não é para ficar brava, é para pensar. As pessoas não leram nem Kardec, nem o André Luiz. Elas têm uma pincelada num pouquinho de cada coisa e aí elas formam uma crença e teimam nela. Para a gente entender, a principal confusão que as pessoas fazem do controle universal é achar que ele é uma espécie de democracia. É como se fosse assim, se a maioria dos espíritos derem uma determinada opinião, a gente fica com aquela. Tem gente que acha que isso é o controle universal. Mas quando a gente vai ler lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec trata disso na introdução, lá no item 2, não é isso. Ele coloca primeiro, e ele vai dizer isso textualmente, como primeira condição para o controle, antes da generalidade, o princípio da razão, da não contradição. Então, Kardec era muito lúcido. Se ele coloca como primeiro e principal ponto simplesmente a generalidade, eu posso pegar aí 1000 espíritos falando uma inverdade, e aí eu pego 100 falando algo verdadeiro, e eu ficaria com a inverdade, porque 1000 falou. Nota, é achar que Kardec era ingênuo e é interpretado de uma maneira ingênua a universalidade. Mas não é assim.
o que o princípio da universalidade vai colocar, o ingrediente para analisar é, primeiro, a questão da razão e da não contradição com as ciências. Esse é o primeiro ponto, e ninguém fala disso quando quer defender uma obra que não é científica. Esse é o primeiro, e ele vai dizer, isso que eu estou dizendo textualmente, ele vai dizer primeiro, e em segundo é a generalidade. Mas a generalidade é de diversos espíritos, por médiuns diferentes que não se conhecem, e mensagens espontâneas. Por exemplo, na Revista Espírita, quando Kardec está escrevendo... Vou dar um exemplo. Quando ele está escrevendo o Evangelho segundo o Espiritismo, ele não diz que está escrevendo o Evangelho segundo o Espiritismo. E ele vai recebendo do mundo inteiro mensagens sobre moral. Então, são mensagens sobre moral recebidas no mundo inteiro por médiuns que não se conhecem espontaneamente. E ele diz assim, eu conto com o auxílio de mais de 1000 centros espíritas espalhados pelo mundo inteiro, e vou repetir, entre médiuns que não se conhecem. Não foi assim a obra Nosso Lar, pessoal. A obra Nosso Lar surge, ela é publicada por um espírito, através de um médium. Depois que surge a obra, os médiuns que se conheciam entre si começam a publicar obras parecidas. E outra, além disso, já que querem falar em número, né? O número de espíritos que trata disso é inferior ao número de espíritos que Kardec usou. Porque Kardec, vamos supor o seguinte, Kardec diz que tem ajuda de mais de 1000 centros espíritas no mundo inteiro. Então, vamos imaginar que seja um espírito por centro. São 1000 espíritos falando sobre algo, sem os médios se conhecerem e sem saberem que aquele assunto está sendo tratado. 1000. Tem 1000 espíritos tratando do mesmo assunto que o André Luiz, que não se conhecem do mundo inteiro. Olha que eu estou pegando só a parte da universalidade, que é do número. Já falei no início que não é só isso. Mas só aí, nem aí, que às vezes as pessoas parecem que colocam assim, André Luiz é uma opinião, Kardec é outra. Parece que é um contra um, né? Mas não é. Então, esse ponto, por isso que eu não posso usar a ideia do controle universal para o André Luiz, porque não foi do mesmo jeito. É um fato. Não foi do mesmo jeito. Aliás, só para instigar mais a curiosidade de vocês, quem é que tem os documentos e sabe como é que foi produzida a obra Nosso Lar? Peço aos defensores da obra Nosso Lar que me citem os autores, os historiadores, os documentos que falam da maneira como essa obra foi recebida, como é que foi feito o contrato para ceder os direitos para a FEB. Todas as informações me deem. A gente não sabe. E o que a gente sabe de ouvir falar, e eu digo isso aqui dando nomes, porque isso está na internet, não sou o Michel que está inventando ou fazendo fofoca. Há um vídeo do próprio Divaldo Franco dizendo que o Chico disse para ele pessoalmente que quando recebeu o Nosso Lar e publicou, recebeu centenas de cartas sendo criticado, e o Chico passou a duvidar do André Luiz e não queria psicografar a obra Mensageiros. Não queria. Adivinha quem é que entrou em cena? O Emmanuel. Porque todo mundo sabe, também não sou algo que eu estou dizendo, todo mundo sabe o modo como o Emmanuel tratava o Chico. Os relatos, as entrevistas, as biografias dizem. O Chico era um carrasco. Aliás, o Emmanuel era um carrasco com o Chico. Tratava ele muito mal. O Chico doente, o Chico sofrendo, o Chico querendo estudar, o Chico querendo aprender. É algo que eu estou inventando. São os relatos do movimento espírita. Aliás, há uma outra frase atribuída ao Emmanuel, também não sei de onde é que veio, que dizem que o Emmanuel teria dito para o Chico que se algum dia eu falar algo que não seja conforme Kardec, fique com Kardec, né? Esse é o próprio movimento espírita que diz, não sei se é verdade. Então, as pessoas que gostam tanto do Emmanuel obedeçam o Emmanuel. Ele está dizendo, fique com Kardec.
Percebe? Então, essa questão da universalidade não se aplica para o André Luiz pelas razões que eu dei. Deixo para os meus amigos também comentarem. O que eu queria comentar, Michel, em cima disso é eles tinham conhecimento do espiritismo, mas decidiram ignorar. O André Luiz, no Nosso Lar, ele demora uns 30 capítulos para mencionar o nome espiritismo. O nome. Allan Kardec, obviamente, que não aparece. Não aparece na obra inteira. O nome espiritismo aparece no prefácio do Emmanuel e é para depreciar o espiritismo. Porque ele diz: precisamos sim de espiritismo, mas precisamos muito mais de espiritualidade e de espiritualismo. O que é espiritualidade? Não sei. Ele não diz. A impressão que dá é que espiritualidade são eles mesmos. É o sistema deles. Então ele cita, e depois depois de uns 30 capítulos, o André Luiz cita o espiritismo. E em que sentido ele cita? Para depreciar de novo. José, só um parêntese. Isso eu li hoje, tá? Na obra Os Mensageiros. Quando os mensageiros chegam no centro espírita aqui na Terra, que eles dizem que é uma espécie de oficina do Nosso Lar, tá tendo uma sessão de Evangelho no Lar. Aí o André Luiz narra que a obra que eles estão lendo no culto do Evangelho do Lar é o Novo Testamento, não é nem o Evangelho segundo o Espiritismo. Nem na descrição do Evangelho do Lar de um centro espírita, na obra do André Luiz, ele cita uma obra de Kardec. Ele diz que, e nisso, a esposa lá do Isidoro abriu ao acaso, começa aí essa ideia, ela abre ao acaso o Novo Testamento. E aí ele dá a ideia de que um espírito coloca uma mão na cabeça dela para ela abrir o acaso, mas era para abrir na página certa. Notando que a própria obra começou com esse negócio de estudar Kardec, que na verdade nem é Kardec na obra, né? Então, nem nesse momento é o Evangelho segundo o Espiritismo, é o Novo Testamento. Eles não citam Kardec nenhuma vez e nem a obra de Kardec. Exatamente. Mas o tempo todo, quem lê Nosso Lar vai notar. O tempo todo é uma depreciação do espiritismo, é uma depreciação da razão, da ciência e da filosofia e uma exaltação da religião. Todas as referências do André Luiz no Nosso Lar são referências do Novo Testamento, do Antigo Testamento, da religião, ele exalta a religião. O governador frequenta o templo e vai orar aos domingos no templo. Então a gente fica com a impressão, não dá para pensar diferente, gente. Leiam sem pensamento preconcebido, com olhar crítico a obra. Não dá para pensar diferente. Eles quiseram impor uma religião própria ao movimento espírita e abandonar o espiritismo, a ciência espírita. E fizeram isso de forma sorrateira, porque usam a linguagem obscura. Não fazem isso à luz do dia. Então, só para finalizar o capítulo que eu mencionei, o André Luiz fala, não, mas esse tal de espiritismo aí. Aí os benfeitores lá falam, não, o espiritismo, não, as pessoas não estão preparadas ainda. Não estão preparados ainda, deixa para o futuro. Ou seja, para não negar explicitamente o espiritismo, senão ia dar muito na cara, eles falam deixa para depois. Mas como assim deixa para depois? O livro é dos anos 40. O espiritismo é do século XIX. O Nosso Lar é dos anos 40, do século XX. O espiritismo é do século XIX. Como assim deixa para depois? Então Deus errou de mandar o espiritismo no século XIX? Deus errou? E o André Luiz é que está certo? Então, gente, quando nós começamos a refletir, essas coisas passam a não fazer sentido. Eric, quer ler mais perguntas? Tem um monte, né? Tem muitas aqui, né? O Orson comentou aqui sobre criticar, mas a gente está falando, né? Não é uma crítica à pessoa do Chico, é uma crítica às obras, né? O médium não tem responsabilidade, não existe médium perfeito
na Terra, como diz o livro dos médios. A gente já explicou isso. Volta aí a live quem já comentou essa questão, né? A Ana pergunta aqui: já que tangenciaram o Emmanuel aqui, gostaria de fazer uma pergunta para colaborar. Vocês acreditam que Emmanuel tratou-se de um espírito pseudo-sábio? Não consigo entender como não sendo um pseudo-sábio, né? Ele tem duas características, né, na obra do Emmanuel, né? A do pseudo-sábio, porque ele quer falar sobre tudo, explicar tudo, ordenar tudo, comandar tudo, então ele tem essa característica, mas ao mesmo tempo o conteúdo do que sai disso contradiz a ciência espírita. Então, a gente pega lá as características do pseudo-sábio que Kardec apresenta, são as mesmas características. Em alguns momentos, prestem atenção nas minhas palavras, supondo que as narrativas que contam do Emmanuel no modo como ele tratava o Chico sejam verdadeiras, supondo que sejam, e algumas o próprio Chico contou, né? A gente pega entrevistas dele, o próprio Chico conta que o Emmanuel agia assim com ele. Ele tem características também de obsessor. Quando a gente pega lá o capítulo 23 do Livro dos Médiuns, né? As características dele, que é o médium que ele se intromete em todas as comunicações, é o espírito, né, que se intromete em todas as comunicações, ele torna o médium só dele, né, ele que comanda tudo, ele obriga o médium a nunca parar de escrever, que é justamente o Chico. O Chico não estava sempre psicografando, basta ver que vieram 400 e poucas obras, né? Uma coisa completamente basta ter um mínimo de raciocínio para ver que é algo desproporcional a quantidade que veio. Então, eu noto essas duas características, né? A parte de falar de característica obsessora é supondo que essas histórias sejam verdadeiras. Mas, como eu mesmo disse, o próprio Chico conta a maneira como ele era tratado pelo Emmanuel, né? O que às vezes eu penso é que o Chico tinha medo, ele não tinha força para dizer não para o Emmanuel, porque ele acreditava que o Emmanuel era um representante de Deus, do Cristo. Então, como ele tinha essa crença, ele acabava cedendo, né? A intenção dele, acredito que tenha sido querer só ajudar, e ele não dizia não. Eu acho que é tão fora da realidade essa análise que eu estou fazendo, acredito que não. Basta a gente analisar. Mas mesmo assim, acho que é importante a gente repetir, mesmo que a gente não fizesse essas análises, de tentar ter que analisar o Chico, ter que analisar o Emmanuel, a questão é o conteúdo. É só ver o conteúdo. O conteúdo não está de acordo com a obra de Kardec? Não. Ela contradiz a obra de Kardec? Não. A gente não fica com o conteúdo. Ah, mas ele disse frases bonitas, boas. Bom, então eu fico com essas frases. Aquilo que ele falou, por exemplo, contra a evocação, eu fico contra. Né? Então, é a questão que o pessoal usa muito hoje, a frase do Cosme, né? Catar feijão. Então, se a pessoa não quer pegar o que ele falou de bom, pode pegar. Só que aquilo que contradiz as obras de Kardec, contradiz e não explica e não fundamenta, a gente não aceita. É só isso. A gente não aceita, porque contradiz. Percebe? Não precisa nem entrar na questão do que se o Emmanuel foi ou não foi, que o Chico foi ou não foi, embora também não veja nenhum problema fazer essa análise, desde que seja feito com respeito. Mas mesmo que a pessoa ache que não possa fazer, mas eu não preciso nem entrar nisso. Basta eu pegar a coisas que o Emmanuel disse que contrariam a lógica, que contrariam a verdade. Não é questão de lógica. Há coisas que o Emmanuel disse que não são verdadeiras. Mas não é uma questão que o Michel está inventando. Não, basta ler o que ele falou e comprovar com os dados. Por exemplo, quando ele disse que era o Kardec que fazia a evocação, porque ele era um missionário, não era só Kardec, era o mundo inteiro que fazia. Todos os espíritas faziam. Por exemplo, o André Luiz. O André Luiz, no Mensageiros, ele coloca crianças do mundo espiritual, ele coloca canhões do mundo espiritual, canhões.
canhões numa colônia que é para ajudar as pessoas, tem canhões. Eles dizem que se precisar se defender. Então, tu imagina um espírito superior, um espírito bom, jogando bomba nos espíritos inferiores. Mas está lá na obra, eu não estou inventando, é só ler. Percebe? Então, eu acho que essa questão de a gente focar só no conteúdo, o conteúdo não dá, pessoal. Não dá. As pessoas ficam bravas, as pessoas repetem frases. Ah, mas não pode falar do Emmanuel, ah, mas não pode falar do Chico, ah, mas quer dizer então que o Chico. Eu não preciso entrar nisso. Eu não preciso tirar o mérito de tudo que ele fez. Eu estou falando de determinadas informações que não batem com a obra de Kardec. E a gente deveria dizer o quê? Olha, nesse trecho aqui, o texto não tá bom. Ah, mas é porque o espírito mentiu, porque o médium mentiu. Não sei. E nem me interessa saber. O texto não tá bom, então a gente não aceita. Fica com a obra de Kardec nesse ponto. Assim é inquestionável esse tipo de análise, porque é o que a gente aprende com Kardec. Né? Eu queria comentar sobre isso rapidamente. Nós, deixa claro, né, gente? Nós estamos criticando as ideias. Isso não diz respeito ao médium Chico Xavier. Através da mediunidade dele foram publicadas mensagens, comunicações. E nós estamos fazendo simplesmente o que todo espírita fazia no século XIX com Kardec e o que todo espírita deve fazer depois, usando a obra dele e dos espíritos, como critério para avaliar as comunicações posteriores. O próprio Kardec recomendou isso, os espíritos recomendavam. Não basta, gente, não aceitem. É preferível recusar 10 verdades do que aceitar uma mentira, não é? Uma só falsidade. E aí o espírito continua. Se não me engano, é do Erasto, lá no Livro dos Médiuns, essa comunicação. Rechacem destrambelhadamente, ele fala, né? Qualquer princípio falso, não aceitem. Então nós estamos fazendo isso. É evidente que se tiver um princípio verdadeiro ou bom na obra, você deve ficar com esse princípio bom ou verdadeiro. É o catafejão que a gente está falando. Que o Cosme popularizou essa expressão, né? Catafejão. Agora, se me perguntarem, existe alguma coisa boa no nosso lar? Eu consegui identificar um parágrafo bom. Um parágrafo bom. Que supostamente o André Luiz encontra um espírito que ele havia conhecido, que tinha sido amigo do pai dele. Eles tinham feito algum mal para esse espírito. Silveira é o nome do espírito. E aí, algum auxiliar, algum benfeitor incentiva o André Luiz a pedir perdão pelo erro. Excelente. Um parágrafo dentro de uma obra. E existem alguns princípios esparsos verdadeiros. No primeiro capítulo da obra, o André Luiz diz: eu estava confuso comigo mesmo, inconsciente, não sabia se eu era eu mesmo. Ora, no céu e inferno, vários espíritos relatam isso. É verdade, o espírito pode estar confuso consigo mesmo. Mas no mesmo parágrafo ele diz que estou respirando com meus pulmões, estou com dificuldade de respirar. Percebe que existem os princípios, poucos princípios verdadeiros estão misturados no meio de muito princípio falso. Muito princípio falso. Então nós precisamos fazer isso. O pessoal está comentando aqui. É separar o joio do trigo, é usar a razão para separar o que é verdade do que é falsidade. Não estamos julgando o médium. Não temos nada a falar do médium Chico Xavier. A questão não é essa. A questão é analisar o conteúdo das comunicações. E só um comentário final. Nós só vamos fazer avanço na ciência espírita, isso pode ocorrer, se nós fizermos evocações e reuniões familiares com os espíritos. Mas isso o André Luiz proíbe. Se a gente seguir com o André Luiz, não vai haver avanço nenhum no espiritismo, gente. Nenhum. A gente só vai fazer avanço no espiritismo, na ciência espírita, se a gente fizer evocações e reuniões familiares íntimas dentro de casa. E isso, o Emmanuel e o André Luiz são contrários. Então, se a gente seguir o que eles dizem, não vai haver avanço nenhum. É isso. Mais comentários aí, Eric?
Exatamente. Né? Tem muitos comentários, muitas perguntas. Eu não sei se vocês querem encerrar ou prosseguir com mais perguntas e comentários. O que vocês acham? Eu não sei, assim, evidentemente não vai dar para responder todos, né? Porque são muitos comentários e perguntas. Talvez a gente possa responder mais uma e encerrar. A gente pode pensar em fazer uma live posterior, a gente salva todos esses comentários, fazer uma live posterior só para responder as questões, ou a gente faz vídeos gravados mesmo. Enfim, a gente responde. Mas acho que todas não vai dar, né, para responder hoje. Talvez mais uma, não sei o que o Michel acha. Acho que pega mais um pouquinho, já que tem bastante gente participando desse time, mas não vamos passar das 10h30. Mas já vamos. Pega mais algumas, a gente comenta, mas já estipula aqui que a gente não passa das 10h30 ou 10h20, por aí. E claro, não vai dar para responder tudo. Né? Não vai dar para responder tudo. Desculpa quem não deu para responder. Mas eu vou aqui, eu ia falar de outra pergunta, mas eu vou colocar aqui o Orson, que ele tá muito. Ele tá bem. Ele tá bastante participativo aqui, né? Ele pergunta aqui. Pergunto novamente, alguém de nós tem alguma autoridade moral para fazer essas afirmações? Mas para criticar a obra, preciso conhecer a profundidade, né? Ele está dizendo que a gente não tem autoridade moral para criticar Chico, né? Como você responde essa colocação? É que assim, como é que a gente tem que partir? Veja, vamos discutir argumentos, né? A gente não pode transformar a discussão em uma discussão pessoal, que não é assim que se discute ideias, né? A gente lembra, de novo, a gente tem que aprender com Kardec. Como é que Kardec fazia? Né? Ele apresentava as duas propostas e fazia comentários e deixava para as pessoas raciocinarem, né? A gente não pode confundir discutir a verdade, a lógica de alguma coisa com discutir moral. Muito cuidado, isso é um equívoco acadêmico, filosófico, científico, né? Quando uma pessoa questiona algum texto, a lógica de alguma teoria, não é uma discussão moral. Né? Quando a gente está discutindo teorias, a gente não está discutindo a pessoa, a honestidade da pessoa. Veja, são coisas diferentes, porque senão todas as discussões do mundo seriam criminosas. Né? Já imaginou um professor dentro da sala de aula corrigindo uma prova e à medida que ele fosse corrigindo a prova, o aluno dissesse que ele está questionando a honestidade, a ética do aluno? Não tem nada a ver, são coisas diferentes, discutir teoria e discutir moral. A teoria a gente discute se ela é lógica ou se ela não é, se ela segue determinados critérios ou não segue. Mas a gente não está discutindo a pessoas, porque se a gente vai para o campo das pessoas, a gente cai numa contradição. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Quando a gente diz assim, quem é você para questionar o Chico, eu poderia devolver uma pergunta, e quem é você para questionar eu? Percebe? Aí vira uma discussão infinita, que não tem, isso não é argumento. Quando eu fico discutindo, né, pessoas. Então, se eu disser que toda discussão eu estou discutindo a pessoa, a honestidade, a integridade dela, nenhuma discussão é possível. Nenhuma. Agora, se nenhuma discussão é possível, então a gente tem que acabar com os livros, com as escolas. Nota, virou. Nenhum tipo de teoria é possível ser construída, porque o próprio Kardec, as 23 obras dele, o tempo inteiro, ele inclusive debate com os espíritos teses, os espíritos veem argumentos. Então a gente tem que ir para a parte do argumento. Às vezes, não estou dizendo que esse é o caso, mas às vezes as pessoas vão para o lado da pessoa porque elas não têm argumentos. Quando a gente não tem argumentos para dar, argumentos lógicos, a gente se esconde nesses argumentos pessoais para tentar descredibilizar quem está falando. Mas a gente não tem que ir por esse caminho. Porque aí sim, esse caminho é sair da caridade da visão espírita. Quando eu começo a discutir pessoas, a gente tem que discutir ideias.
Por exemplo, a ideia que eu estou falando é lógica ou não é lógica? Está de acordo com a obra de Kardec ou não está? Aí eu tenho duas propostas diferentes. Uma diz uma coisa e outra diz outra. Bom, se eu tenho uma contradição, eu tenho que analisar qual que está mais lógica. É o que a gente está falando aqui. Por exemplo, Kardec diz, não há órgãos no mundo espiritual. Ele diz isso, ou alguém vai negar um fato. André Luiz diz, há órgãos. Eu tenho uma contradição. É uma contradição. Um diz que existe, outro diz que não existe. Aí eu elaboro argumentos para defender uma das duas propostas. E a gente está aqui tentando mostrar e argumentar por que Kardec é mais lógico ao dizer que não tem. A André Luiz coloca, como a gente já falou, vários exemplos aqui: casamento, criança, dardo, muro, canhão. Coloca várias coisas nas obras dele que Kardec contraria. Então, uma pessoa que quer defender, não há nenhum problema em defender André Luiz, mas a gente tem que defender com argumentos. Agora, simplesmente dizer assim, se a gente for para esse lado da discussão pessoal, aí, nota, aí vira briga, discussão, e nada é possível, né? Aí nenhuma discussão é possível se eu for para essa questão, eu fico, né? Mas não é assim que funciona, né? Como eu falei aqui, Kardec questionava os espíritos superiores, Kardec questionava tudo porque ele estava no campo da discussão de ideias. A gente prefere pensar e raciocinar como Kardec. Agora, se a pessoa acha que isso é um erro, é o direito dela. Mas não é um direito dela dizer que a gente está contra Kardec. Basta vir Kardec fazer isso o tempo todo. Ela pode discordar das conclusões. Agora, dizer que a gente não pode opinar, discutir ou criticar, eu acho um tanto exagerado isso. Porque aí é quase dizer que é quase uma censura, né? Eu tenho que aceitar cegamente. E é como Kardec diz, para concluir a minha fala, né? Kardec diz assim, o tempo dirá, né? Quem está com a verdade, quem está com a razão. Se eu estiver errado, lá na frente, eu vou quebrar a cara. Vou aprender, vou ter que voltar atrás. No fim das contas, o tempo... A verdade é isso, né? A verdade, o tempo passa, a gente cresce, evolui. Agora, deixar de discutir, eu acho que não faz nenhum sentido. Eu penso isso. José, Eric. Falácia do apelo à autoridade, falácia de homem, né? Não tem qualquer tipo... Você vê como que a obra do Chico é indefensável pelos defensores, né? Não tem argumento. O argumento você não pode questionar, esse é o argumento. Então, sai do campo da lógica, da ciência, vira só fé dogmática, né? Mas fé raciocinando. Então, só confirma o que a gente está falando, né? Lamentavelmente. É evidente que a gente não precisa... Eu sou espírito imperfeito, mas não preciso chegar à segunda ordem da escala espírita para começar a criticar essa questão da autoridade moral. Até porque eu nem chegaria, porque para eu evoluir moralmente, eu tenho que evoluir intelectualmente também. A gente precisa fazer o uso da razão. Gente, nós não podemos confundir análise de texto, de ideia, com caridade com pessoas. Isso é um erro que muita gente comete, não só no movimento espírita, fora dele também. Você criticar uma ideia, você está atacando a pessoa. É a ideia de que não podemos ser amigos e discordar ao mesmo tempo. Porque se discordar, você está me atacando pessoalmente. Isso não faz sentido. Nós não podemos ter um apego afetivo, emocional, por médium ou por espírito. Isso não faz nenhum sentido. Só que outra coisa que eu queria comentar não é pelo fato de nós não sabermos algumas coisas que nós não sabemos nada. Nós podemos saber algumas coisas, outras a gente ainda não sabe. E por que isso? Porque toda ciência tem perguntas ainda não respondidas. A gente pode saber muita coisa pela obra de Kardec sobre o mundo espiritual. Não é porque a gente é inferior, é imperfeito, nossa razão é limitada, isso é verdade, que a gente não pode descobrir muitas coisas.
O Espiritismo foi uma grande descoberta para a humanidade, uma grande descoberta. Conhecer a realidade do mundo espiritual, do ponto de vista moral, das leis que regem a relação entre os homens e os espíritos. O conhecimento que Kardec dá de todos os fenômenos envolvendo a mediunidade, a consequência moral da ciência espírita, todos os ensinamentos, o estudo sobre a morte, o passamento, a perturbação, a situação dos homens, colocar exatamente a realidade do mundo espiritual, que não tem céu, não tem inferno, não tem purgatório geograficamente localizados e que não há comunicação entre um e outro. Nós descobrimos muita coisa, mas existem coisas que nós não sabemos. Como é a descrição física do mundo espiritual? Não sabemos. Provavelmente não é um nada completo. Existe alguma matéria que nós desconhecemos. E se a gente aceitar a descrição dos espíritos sobre a materialidade do mundo espiritual, a gente vai cair em erro. Porque os espíritos vão ter que usar de analogia o tempo todo com o mundo material. Que é exatamente o que o André Luiz faz. Ele usa tudo que existe na Terra para descrever o mundo espiritual, usando analogia o tempo todo. Percebe? Então, não é esse o caminho. O caminho é a gente buscar a verdade, é usar a razão, não ter medo de criticar obras e dar argumentos. O André Luiz não dá argumentos, ele só diz, é assim, mas ele não demonstra, não dá argumento. Quando tenta dar argumento é muito prolixo, muito obscuro. Quando tenta dar explicação, são explicações irracionais, não faz sentido. Então, o caminho que a gente precisa seguir é esse, que é um caminho que está em Kardec. Ele deu o caminho para a gente avançar na ciência espírita. Isso é comum em toda teoria espírita bem construída, toda teoria científica bem construída. Ela mesma dá o caminho a ser seguido para realizar avanços posteriores. E Kardec faz isso, com a evocação, com a mediunidade, usando aqueles princípios já bem estabelecidos, com a razão, com a lógica. Então a gente precisa utilizar isso para fazer os avanços. Só mais uma questão. A Ana está comentando sobre a análise do filme Nosso Lar, né? A gente comentou no começo sobre o próprio filme Nosso Lar 2. Ao longo da live a gente fez alguns comentários, mas a gente deixou claro que a live não era exclusivamente de análise do filme exclusivo. A gente analisou o filme e também a obra do André Luiz, porque as coisas estão entrelaçadas, é evidente. Não tem como separar uma coisa da outra. Eu acho que eu também não entendi muito bem, porque é praticamente tudo uma coisa só, né? Quando a gente fala da obra do André Luiz, ela é uma coisa só, e a gente elucidando esses pontos, a pessoa vai poder, quem não viu o filme ainda, como é o caso da Ana, né? Vai poder já ter algumas visões do que a gente colocou aqui. Porque é basicamente tudo uma coisa só. A obra dele, assim, ó, o que a gente tem que entender? Como a obra do André Luiz, ela traz como premissa certas coisas, a partir dessas premissas, todo o resto é desenvolvido, é por isso que a gente fala desses pontos iniciais. É aquela questão, se a gente vai na raiz, uma vez que a gente mostra o problema da raiz, todo o resto é problemático. Então, por exemplo, quando eu coloco órgãos no perispírito, tudo que decorre disso é problemático. Porque não há órgãos. Percebe? É uma questão lógica. Então, por exemplo, quando eu vou falar... Por que eu não vou discutir a fábrica de comida que tem no nosso lar? Porque não há órgãos. Não há órgãos, não há estômago, não há fome. Portanto, todo o resto... Então, por exemplo, não há órgãos, então não tem como ter criança, adolescente, mulher, homem, casamento. Se não há órgãos, não tem por que ter casa, cama, banho.
Percebe? Então, quando tu pega o ponto inicial, todo o resto não faz sentido. Então, por exemplo, o filme, como eu falei, eu conheço o movimento espírita. O movimento espírita é assim, daqui a pouco a gente vai estar falando do filme, sabe o que o movimento espírita vai dizer? Ah, mas o filme não é como o livro, o filme é uma adaptação. O movimento espírita sempre acha uma saída. Então eu já deixei claro na minha primeira fala, o filme ele é bem diferente do livro. Mas muitas coisas do livro, já citei aqui o livro Mensageiros, Ana, coloca criança no mundo espiritual, coloca canhão numa cidade lá, numa colônia que ajuda pessoas para se defender dos maus espíritos. Na verdade, botei 2 exemplos. Aliás, há um problemão que o filme não trata, né? Já notou que as almas perturbadas que estão no nosso lar precisam comer. Elas precisam da sopinha aquela, né? Aí os espíritos maus que estão, ou seja, eles estão piores, que estão na Terra, eles não precisam comer. Eles não passam pelo problema da fome. Olha, mais uma contradição. Faz 4 meses que a gente está fazendo as nossas lives, faz 4 meses que a gente dá exemplos e argumentos sobre o livro especificamente, faz mais de uma semana que a gente está falando sobre isso. Eu não sei o que mais que as pessoas esperam que a gente mostre. E o que a gente recebe em troca? Nunca são argumentos. O que a gente ouve em troca nunca são argumentos. São sempre falas que não correspondem aos textos verdadeiros. As pessoas que defendem. Aí a pessoa fala da universalidade. Já mostrei aqui que não é o caso, não se aplica. A pessoa fala mas é que o André Luiz evoluiu a teoria. Aí a gente lembra dos textos de Kardec lá na Gênesis falando como que deveria ser feita a evolução da teoria. Não foi seguido. Então, todas as ideias que tentam combater as teorias que a gente apresenta, elas nunca atendem aos critérios que uma boa ciência exige. E é curioso porque, só para concluir, de novo, eu sempre digo isso para a Ana, que a Ana sempre faz bastante pergunta. Eu não estou falando para... A Ana faz a pergunta e eu aproveito para responder para todo mundo, viu, Ana? Não é para ti, especificamente, que eu estou respondendo. Mas é uma coisa curiosa. Por que é o Kardec, ou os que seguem Kardec, que tem que justificar a obra do André Luiz? Mas o André Luiz não precisa justificar nada. A obra é dele, ele que trouxe, ele que contrariou. Ele não precisa explicar nada. Mas aí a gente que tem que estar justificando. Tudo bem, a gente tem justificativa e a gente faz meses que está dando. E o lado de lá, aqui falando de confronto de ideias, o lado de lá diz que a gente não pode, que a gente não tem moral, ou dá informações que não são corretas, me desculpem. A gente, para partir para uma discussão de uma teoria, eu não posso dar informações incorretas para construir o meu argumento, porque aí o argumento é falso. Nossa, é simples o que a gente está falando. É simples. E lá, para terminar, e aqui eu já vou me despedir. No fim das contas, agora falando para todos que estão aqui na live, caso a pessoa, com tudo que a gente fala sempre, não concorde com a gente, é um direito de crença da pessoa, assim como é um direito de crença nosso. Se no fim das contas o que a gente apresentou não serviu e a pessoa quer ficar com isso, é um direito dela. Ela pode ficar. Aqui no nosso grupo a gente tem um modo de entender, de refletir, de discutir, que se por acaso a pessoa acha que isso é muito ofensivo ou que não é o que ela quer, não tem problema. A questão aí é o limite da caridade. Né? A gente chegou num momento em que não serve mais os argumentos, a pessoa tem que seguir com aquilo que ela quer, é um direito dela. O que a gente não pode confundir é seu direito, assim como é o nosso ter essas visões que a gente está tendo aqui. É por isso que é democrático, né? Eu não vou participar de um grupo que defende André Luiz e ir lá perturbar eles. Por isso que a gente criou o nosso grupo aqui.
convido as pessoas, apresento os argumentos, mas no fim das contas a pessoa não precisa sair com raiva ou ofendida. Se ela não concorda com o que a gente está fazendo aqui, é um direito dela. Mas eu sigo com aquilo que eu acredito, entendo, reflito nesse momento, percebe? Não acaba o universo, não precisa ser declarada a Terceira Guerra Mundial. A pessoa segue com os estudos dela, divulgando. Agora eu não posso achar que porque eu não gostei não pode mais ter nenhum grupo. Aí percebe a diferença das coisas? Aí é uma questão de direito de crença. A gente respeita, a gente não concorda. Aí sim, isso eu não concordo. E apresentei aqui de peito aberto todos os argumentos que eu acredito que possam ajudar. Claro que não dá tempo de fundamentar tudo também, né? Mas acho que tem que ser assim. Eu quero agradecer a todos, quero agradecer o José, quero agradecer o Eric. Essa foi uma live mesmo para ser aberta, assim, para ser mais discutida, falada, não é como o nosso estudo de amanhã, que é um texto que a gente tem que seguir. Então, era para ser assim mesmo. Espero que tenha ajudado muitas pessoas, que muitas pessoas tenham gostado, que tenha contribuído para muitas pessoas pensarem. E aquelas pessoas que realmente não concordam com a gente, bom, então fica aí o respeito e o desejo sincero de que cada um siga o seu caminho. Mas lá na frente, um dia todo mundo vai ser espírito puro, a gente vai se entender. Mas que não fique nenhum rancor, porque não precisa chegar a esse ponto. Acredito que a gente não, todo mundo está vendo que a gente está aqui de maneira sincera, falando dos nossos entendimentos, né? Então, eu agradeço a todos vocês. Amanhã tem o nosso estudo aí do Espiritismo em sua mais simples expressão. Compartilhem esse vídeo, curtam, comentem, participem amanhã também. Quinta vai ter lá o vídeo tratando desse assunto também, e a gente segue aí estudando. E é assim mesmo, faz parte. É no debate que a gente cresce, né? Então, uma boa noite a todos. Eu só queria agradecer também, né? E muito obrigado. Curtam, compartilhem, se inscrevam. Né? A Ana falou aqui das redes, né? Sigam o canal aqui, sigam o KardecTube lá. Tem o canal, tem a página no Instagram, né? É só colocar KardecTube. Eu tenho a página também do Instagram, né? A página Espírita em Kardec, o canal Espiritismo em Kardec. Então, sigam aí. E agora eu vou passar para o José fazer a finalização. Eu queria agradecer, obrigado Michel, obrigado Eric, agradecer todo mundo que comentou, que mandou as perguntas. De novo, né, o nosso intuito é, em primeiro lugar, buscar a verdade. Nós estamos aqui, como o Michel falou, honestamente, buscando a verdade. E nós encontramos verdades no Espiritismo. A obra de Kardec é uma obra bem construída, é uma ciência que investigou o mundo espiritual, criou teorias científicas que explicam as leis que regem os fenômenos. Então, nosso intuito é esse. Nós só abordamos esse tema porque essas noções que o André Luiz traz são noções que se disseminaram completamente pelo movimento espírita e criaram o imaginário do espírita brasileiro sobre o que é o mundo espiritual, através das obras de André Luiz, e que são equivocados. Então, nós estamos tentando dar a nossa contribuição para mostrar alguns desses equívocos, certo? Então é isso. Bom, a Ana comentou das redes sociais, né? Quem quiser me seguir no Instagram é josé.paniago. E o meu Facebook e YouTube é meu nome completo, José Fernando Toledo Paniago. Sigam a gente nas redes sociais, interajam com a gente. Eu costumo dizer que nós, espíritas que estudamos a obra de Kardec, precisamos nos unir, precisamos interagir, conversar, saber que não estamos sozinhos, não é? Então a gente vai se unindo e assim estudando mais Kardec e comunicando Kardec e vivendo Kardec, né? Que é o que o nosso querido Cosme Massi sempre diz. Precisamos sim viver Kardec, viver o Espiritismo. Então é isso, gente. Muito obrigado. Compartilhe a live com quem não conseguiu assistir ao vivo,
para assistirem posteriormente a gravação, ficará disponível. Tudo bem? Um grande abraço a todos, obrigado a todos que comentaram. Excelente, pessoal. Então curtam, compartilhem, se inscrevam e até a próxima. Um abraço.